Boa noite, jovens. Podem se sentar. Jovens, todos somos jovens aqui, né? Isso aí. Bom, eu queria que vocês abrissem em 2 Reis. A gente vai ler 2 Reis 22. Vai ler só os 4 primeiros versículos, aí a gente vai passar lá para 2 Reis, no capítulo 23, e ler também só os primeiros versículos. Segunda Reis 22, só os primeiros versículos. Amém? Diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: Vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles então deverão entregar Chefe, cheguei a 80%. servir e supervisionar a reforma do templo para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor. Eu acho que eu li um a mais, né? Mas enfim, nesse capítulo 22, Josias ele manda fazer uma reforma no templo. E aqui ele está falando para pagar as pessoas que estavam fazendo a reforma com aquilo que eles iriam retirar ali, a prata, o ouro do templo e tudo mais. Lá no finalzinho desse mesmo capítulo, vai dizer que o sacerdote Ilquias deu ordens. Perdão. Vamos lá de novo. Assim, lá no versículo o sacerdote Ilquias ele havia encontrado o livro da lei no templo. E aí, ele entregou então esse livro a Safã. E quando Safã ele leva esse livro a Josias e lê esse livro para Josias, então Josias ele diz no texto que ele rasga as suas vestes e manda consultar ao Senhor. Então ele vai até uma profetisa chamada, eu não sei falar não sei se é Ruda ou Ruda. E aí ela fala o que o Senhor diz para ela, que Deus ele iria sim acabar destruindo aquela nação por causa dos seus muitos pecados, do que estava acontecendo por causa da idolatria, mas que a vida de Josias ele iria morrer antes de ver toda aquela destruição. Ali no versículo 20 vai dizer assim: Portanto eu reunirei os seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que eu vou trazer sobre este lugar. Então, eles levaram a resposta ao rei. Agora, lá no capítulo 23, só os 3 primeiros versículos também, vai dizer assim: Então o rei ordenou a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém que se reunissem a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e ele e todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez a aliança perante o Senhor, para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo apoiou esta aliança. Falando um pouquinho
pouquinho, né, sobre a história do livro de Reis, então vai contar uma história unificada, que vai começar em 2 Samuel. Davi, ele havia unificado todas as tribos de Israel em um reino, e Deus promete que viria um rei messiânico cujo estabeleceria então o reino de Deus sobre as nações e cumpriria as promessas feitas a Abraão. Então, assim, o livro de Reis conta as histórias dos reis que vieram depois de Davi e também como nenhum deles cumpre essa promessa do rei messiânico, né? E o que acontece, na verdade, é que eles levam a nação de Israel diretamente ao desastre. O contexto histórico que se encontra esse livro começa com o reinado de Salomão, então, e a construção, né, do templo, e termina com a destruição de Jerusalém e o exílio de Israel para a Babilônia. Mas entre o reinado de Salomão e o exílio do povo, há uma história que leva a esse desfecho final. Então, a gente tem todo um contexto do que aconteceu para que eles chegassem nesse ponto. Depois de Salomão, quem assume o reinado de Israel é seu filho Roboão. E ele, assim como seu pai, era ganancioso, ele desejava ter muito poder. E ele tentou então aumentar os impostos para o trabalho escravo. O que acontece é que, sob a liderança de Jeroboão, as tribos do norte rejeitam a ideia e rebelam-se contra Roboão. Roboão, filho de Salomão, Jeroboão, líder das tribos do norte. E nisso, então, ocorre a divisão de Israel, que fica o reino do norte, que fica centrada na capital, e depois essa capital vira Samaria, e o reino do sul, que fica em Jerusalém, e aí com os reis da linhagem de Davi. Então, durante todo o período dos reis, existiram profetas, e esses profetas, eles levavam as palavras em nome de Deus, e eles eram vigilantes da aliança. Ou seja, eles chamavam a atenção contra a idolatria, contra a injustiça, contra tudo aquilo que o povo estava fazendo e que Deus não se agradava. E dentre esses profetas, a gente pode citar dois bem conhecidos, que são Elias e Eliseu. Porém, esses dois profetas, eles também não conseguiram desviar o povo dos seus maus caminhos. O povo, nesse momento, já estava em apostasia. E eles haviam se esquecido da lei do Senhor. O que culmina então até Josias, que com a morte do seu pai Amon, e Amon foi um rei muito ruim, um rei que não agradou ao Senhor, então Josias ele começa a reinar com apenas 8 anos de idade, e com 16 ele começa a servir ao Senhor. Lá em 2 Crônicas, que vai contar a mesma história, só que talvez um pouquinho mais detalhada, vai dizer assim, no verso 3. Capítulo 34, verso 3. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 10º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Então, com 20 anos, Josias começa a purificar o país das suas práticas idólatras. Com todo esse contexto, nós podemos entender que Josias vivia num momento muito difícil, estava reinando em um momento muito difícil. E lá em Sofonias nós podemos ver que o profeta, ele vai dar, digamos assim, essas sentenças. Ele vai falar sobre a ira do Senhor, ele vai falar sobre a vinda do Senhor, e ele também vai dizer sobre o futuro de Jerusalém e sobre o castigo de Judá. Mas, desde o início até o final de sua vida, Josias ele amou a Deus e ele andou nos caminhos do Senhor. Lá no versículo 20, vai dizer assim, eu já li para vocês, mas vai dizer: portanto eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que eu vou trazer sobre este lugar. Então, eles levaram a resposta ao rei. Deus poupa a vida de Josias de ver tudo aquilo que ia acontecer com Judá e com o povo por causa de sua fidelidade. E Josias ele tentou fazer com que o povo se voltasse para o Senhor.
Mas o povo não queria. E eu quero que vocês prestem atenção neste momento também. E eu queria falar para vocês cuidem da vida espiritual de vocês. Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não sei o que, e aí acaba esquecendo de si próprio. E eu acho que todo mundo conhece essa frase, ou não sei se é uma frase, se é um texto, de onde vem isso, mas de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E eu não estou falando aqui que vocês não devem ganhar as pessoas para Jesus, falar de Jesus para as pessoas, muito pelo contrário, vocês devem. Mas cada um de nós também precisamos de cuidado. Amem o Senhor, sigam o caminho do Senhor. Há um só caminho, uma só verdade, e essa verdade é Cristo. Josias foi o último rei bom de Judá e deixou um legado eterno. E ele fez o certo simplesmente porque era o certo. Ele teve coragem de destruir tudo aquilo que Deus não se agradava. Ao ouvir as palavras do livro da lei de Moisés, ele se arrependeu e foi fiel a Deus. E com isso, ele teve que fazer uma escolha. Quando decidimos seguir a Cristo, nós precisamos fazer renúncias, por mais difícil que seja. Se amamos a Deus, nós não devemos continuar do mesmo jeito. E na nossa vida cristã vão ter implicações. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre as implicações da vida cristã. E a primeira delas é seguir bons exemplos. Lá no verso 2, se vocês quiserem acompanhar, vai dizer: ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Josias, como eu já disse, ele começou a reinar ainda muito jovem. Provavelmente ele ouvia falar sobre o rei Davi, e como Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e então ele teve o desejo de buscar ao Senhor. Quando olhamos para os antepassados de Josias, seu avô Manassés, e seu pai Manaim, eles foram péssimos reis, e Josias tinha tudo para ser um rei ruim também. Mas algo dentro do coração de Josias era diferente. Antes mesmo de Josias encontrar o livro da lei, ele já começa a purificar o país das religiões estrangeiras que haviam se estabelecido ali em Judá. Josias olha para Davi e começa a buscar ao Senhor. E também em nossa vida é muito importante nós olharmos para exemplos de fé. Aqueles que foram bons exemplos para o testemunho das pessoas. Nós entendemos que o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Porque Josias ele não olhou somente para Davi, ele olhou para Deus e entendeu que deveria ter um relacionamento com Deus. E fez grandes coisas, e Deus fez grandes coisas através da vida de Josias. Ser um bom exemplo também na roda de amigos. Acho que todo mundo tem amigo aqui, né? E eu acho que todos têm amigos não cristãos também, né? Ser um bom exemplo nesse meio. Não se juntar com alguém para fazer fofoca sobre as pessoas. Não se juntar com alguém para falar mal de alguém. E quando isso acontecer, que nós possamos entender que aquele não é um ambiente saudável. Ou pelo menos falar, não, eu não participo dessa conversa. Que nós possamos entender isso. Outra pergunta: será que nós estamos sendo bons exemplos? Será que nós não somos aqueles que chegam, dá uma cutucadinha e começa a falar mal de alguém? Começa, sei lá, fazer com que a outra pessoa não goste daquela pessoa que eu não gosto? Que nós possamos olhar para os bons exemplos e seguir bons exemplos. Que nós também possamos ser bons exemplos. Nós, como os cristãos, devemos ser aqueles que agem de forma diferente. Nós deveríamos influenciar as pessoas e não ao contrário. Lá em Tiago, fala algo muito interessante, ainda falando sobre o falar das outras pessoas. Fala algo muito interessante sobre a língua, sobre o domínio da nossa língua.
No capítulo 3, nos versos 9 e 10, vai dizer: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldições. Meus irmãos, não pode ser assim. Imagina só, que às vezes a gente está falando mal de alguém, mas a gente não se dá conta de que essa pessoa, ela também foi feita à semelhança de Deus, assim como cada um de nós foi feito à semelhança de Deus. Nós devemos ser diferentes e não nos amoldar ao padrão desse mundo. Que nós possamos tomar como exemplo o de Josias, que apesar das circunstâncias, de tudo que estava acontecendo à sua volta, da família dele, ele olhou para Deus. E que nós possamos olhar para Cristo e entender que Ele nos chamou para amar as pessoas, para mostrar o caminho certo para as pessoas, para mostrar o verdadeiro caminho. Que as pessoas possam ver em nós a luz de Jesus e que nós possamos ser luz na vida dos demais. Assim como diz lá em Mateus, no verso 5, no capítulo 5, nos versos 14, 15 e 16, diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que estás nos céus. Que estás nos céus. Então, que assim como Josias, nós possamos seguir bons exemplos, olhar para os bons exemplos, principalmente de Cristo, né? Que é o autor e consumador da nossa fé, mas que nós também possamos ser exemplo na vida das pessoas e que as pessoas possam ver essa luz em nós. A segunda implicação da vida cristã é a obediência. Lá no capítulo 23, no verso 3, vai dizer: o rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, seus preceitos e seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Então, Josias, ele não apenas ouviu as palavras do livro, mas ele também obedece aquelas palavras, o que estava dito ali. Ele não ficou parado, ele obedeceu. Ele entendeu o que deveria fazer e ele fez. Quantas vezes a gente sabe o que a gente deve fazer e não faz? E eu acho que é em Tiago que diz a mesma coisa. Você sabendo o que deve fazer e não faz, está pecando? Então, que nós possamos entender isso. Às vezes a gente fica só jogando para depois. Depois eu faço, depois isso, depois aquilo. Possamos entender e obedecer aquilo que o Senhor disse. Ele se comprometeu com Deus, obedecendo-o de todo o coração e de toda a alma. Josias não tentou explicar, ele não tentou relativizar. Ele se humilhou, não somente rasgou as suas vestes, mas ele rasgou o seu coração. E se levantou um homem transformado. A mudança não foi somente exterior, mas também interior, de dentro para fora. Eu ouvi uma frase que dizia assim: Deus não está mais procurando rituais, Ele está procurando corações quebrantados. Pessoas que se quebrantem diante dele. Será que dentro do nosso coração nós não estamos cultivando hábitos antigos, pensamentos que não deveríamos cultivar, pensamentos errados, vendo coisas erradas? A palavra de Deus diz que Josias não tentou adaptar a idolatria que eles estavam vivendo, mas ele a eliminou. Talvez você pense que o povo tenha aplaudido Josias. Não, é isso aí, Josias, não sei o que, vamos fazer isso
apesar de terem se comprometido. Mas eles não queriam a Deus, porque se eles quisessem, eles tinham mudado. Ele enfrentou os feitos dos seus antepassados, ele enfrentou a cultura daquela época, e ele não ousou deixar nenhum altar em pé. Ele eliminou tudo que conseguiu eliminar. E sabe por que ele fez isso? Porque ele ouviu a palavra, ele seguiu um bom exemplo, ele obedeceu, porque ele entendeu a palavra do Senhor. E do que adianta nós andarmos com Deus e mantermos altares pagãos no quintal? A fidelidade a Deus exige separação do pecado. Que nessa noite nós possamos entender e obedecer, olhar para Cristo e nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados. Por Josias ter sido obediente, Deus poupou ele de ver toda aquela destruição que iria acontecer. Por Josias ter sido fiel a Deus, Deus poupou ele de tudo o que ia acontecer com o povo, de tudo o que ia acontecer naquela região, em Judeia, Judá, Jerusalém e tudo. Como falado anteriormente, Deus ele não está procurando sacrifícios e nem rituais, Ele está procurando corações quebrantados. E Ele quer, nessa noite, o meu coração e Ele quer o seu coração quebrantado diante dEle. Ele quer o nosso coração totalmente entregues a Ele. E vamos lá, jovens. Não pensem que vocês são jovens demais, ou não pensem que vocês já estão velhos demais para seguir a Deus. Deus ele quer usar a vida de cada um para impactar essa geração, para impactar o hoje, é nessa geração, para ser influência lá fora. Mas primeiro, Ele nos quer prostrado aos seus pés. Ele quer que nós rasguemos os nossos corações diante dele e não as nossas vestes. Não foi diferente com Josias. Primeiro Josias se prostrou aos pés do Senhor. Depois ele foi falar ao povo o que ele havia ouvido, o que ele havia lido no livro, para que o povo também mudasse. Então que nós possamos ser obedientes à palavra de Deus. Amém? Amém. A terceira implicação da vida cristã é a coragem. No verso 3, vamos lá, no capítulo 23, dos versos 1, 2 e 3. Então o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. Jesus ele ouviu as palavras que estava no livro da lei e entendeu que tudo que o povo estava fazendo não agradava a Deus. E aí ele começa uma reforma pesada no reino. Ele começa a destruir templos pagãos, ele começa a destruir altares, queima os postes sagrados que até os seus antepassados, seu pai, seu avô, haviam construído. Então ele quer eliminar tudo aquilo que contaminava a vida das pessoas, todos os ídolos que eles haviam feito. E isso exigiu coragem, pois ele era um rei e ele foi contra tudo aquilo que as pessoas estavam fazendo. Josias não se deixou intimidar com o que os outros iam fazer ou com o que eles iam pensar ou dizer. Ele não pensou, nossa, o que será que a Noemi vai falar de mim? O que será que o Mauro vai pensar? Não, ele não pensou isso. Ele ouviu aquelas palavras e teve coragem. Ele fez o que era certo.
porque era o certo a se fazer. Quando Josias ouve as palavras, ele logo convoca as autoridades de Judá e de Jerusalém. Ele convoca todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas. Ele disse todos, dos mais simples aos mais importantes, para que também ouçam aquelas palavras, para que entendessem a gravidade da situação em que eles estavam e parassem com a idolatria, parassem com a injustiça, parassem com a adoração a outros deuses, parassem de sacrificar seus filhos a deuses, ao Deus Moloque, para que eles retirassem os seus ídolos dos seus corações. Como disse no começo, Josias faz de tudo para que o povo se voltasse para Deus. Mas os ídolos não estavam somente exteriormente, não estavam só no exterior, estavam em seus corações. E nós podemos pensar que isso foi lá atrás. Pode pensar você, não tem nenhum ídolo. Será? Deixa eu te perguntar então. Isso aqui. Celular. Redes sociais. É algo que parece tão inofensivo. Mas quantas horas a gente passa nesse algo tão inofensivo? No TikTok, Instagram, não sei. Quantas horas? Se você for olhar o tempo de uso das suas redes sociais, dá em torno de quantas horas por dia? 2? 3? Mais ou menos? Agora imagina se nós tivéssemos como olhar o tempo de uso da Bíblia. Dariam quantas horas? Ou minutos? 30 minutos? 20 minutos? 10 minutos? E o nosso tempo de oração? Qual tem sido a nossa prioridade? Eu posso dizer então que os ídolos, eles só mudaram de formato. Mas se roubam o nosso tempo, a nossa comunhão e nos afastam de Deus, continua sendo um ídolo. Então eu quero encorajar vocês esta noite de terem coragem de identificar os ídolos que nós precisamos derrubar. Os ídolos que existem dentro do nosso coração. Tire tudo que te atrapalha de se aproximar de Deus. Tente identificar aí no seu pensamento quais ídolos eu tenho colocado no meu coração. Tente pensar aí se você tem tido um tempo de qualidade com Deus. O que tem dominado os nossos pensamentos? O que tem dominado as nossas atitudes? O que tem roubado o nosso tempo? E às vezes nós damos prioridade para tantas coisas, mas nós não damos prioridade para Deus. Aquele que um dia nos libertou, que um dia nos salvou, que nos tirou das garras do diabo. Sem Ele, não temos absolutamente nada. Sem Cristo, a nossa vida é apenas um vazio. Então, jovens, tenham coragem de ir na contramão do mundo para receberem a plena recompensa da vida eterna. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Portanto, não se envergonhe do nosso testemunho, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suportem comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. E esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. 2 Timóteo, capítulo 1, do 7 ao 9. Então, que nós possamos ter a coragem de identificar aquilo que está atrapalhando a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus, aquilo que nos afasta
de Deus e tirar isso do nosso coração. A quarta implicação da vida cristã é que você não está condicionado aos seus antepassados ou ao seu passado. No capítulo 22, dos versos 19 ao 20, diz assim: já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrastados e amaldiçoados, e porque você rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que eu vou trazer sobre este lugar. Então, eles levaram a resposta ao rei. Se nós formos olhar para todo o histórico da família de Josias, para todo o histórico dos reis, que conta aqui, teve alguns reis bons, mas a maioria deles não agradou a Deus. Mas quando nós lemos o capítulo 22 e 23 de 2 Reis, entendemos que não importa quem foram seus pais, não importa quem foram seus antepassados, não importa quem foram todos aqueles outros reis antes dele e que fizeram tudo errado. O importante é que Josias, ele voltou o seu coração para o Senhor. E Josias, ele não estava condicionado ao seu passado, aos seus antepassados. E apesar de todo o seu esforço, ele não conseguiu mudar o coração do povo. Ele não conseguiu mudar o coração do povo, mas Deus mudou o seu coração. E eu quero dizer para nós aqui nessa noite, as circunstâncias à sua volta não ditam quem você é. Você pode fazer a diferença em meio a essa geração corrompida pelo pecado. A palavra do Senhor diz em Romanos 12, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Olha só que interessante, eu aprendi esses dias. Quando nós temos a palavra moldar, quer dizer que algo está sendo moldado, algo está sendo formado, algo está sendo modelado, como por exemplo um vaso nas mãos de um ceramista ou de um oleiro. O oleiro está ali moldando aquele barro. Agora nós temos a palavra amoldar. Amoldar quer dizer que o vaso ele é transformado em outra coisa. Por exemplo, aquele vaso, bonitinho de vaso, ele agora vai ser amoldado para ser um prato, digamos. E isso significa que a palavra amoldar, deixar que as coisas desse mundo amoldem a nossa vida. E por isso é feito esse alerta: não se amoldem ao padrão deste mundo. Josias, ele não se deixou levar pelos seus antepassados, pelo que seus antepassados fizeram. Pelo que seu pai fez, ele não estava preso ao passado. E ele não foi aquilo que as pessoas queriam que ele fosse. Josias, ele ouve a palavra de Deus, entende o que deveria fazer. E o que ele entendeu não era seguir os padrões daquela época, do que estava acontecendo, mas sim seguir o padrão de Deus. E eu não sei quais foram as circunstâncias da vida de cada um de vocês. Não sei quem foram os seus antepassados, nem sei qual foi o seu passado. Mas eu quero dizer para você que você não está condicionado a isso. E você é o que Deus diz que você é, e não o que as pessoas dizem. Então, o que passou, já passou. Não carreguem isso com vocês. Como diz aquela frase bem famosa, quem vive de passado é museu. Não vivam do passado de vocês.
Deus te deu vida até aqui. E agora, para viver o presente e o futuro com Ele. Mas uma coisa deve ser feita. Antes de tudo, deve haver arrependimento. Um arrependimento sincero, verdadeiro. E Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele já se entregou na cruz por mim e por você. O preço já foi pago. O véu se rasgou. E aquilo que fazia separação entre Deus e o homem, o muro da inimizade, foi quebrado, foi rasgado. Então, nós devemos ouvir a voz de Deus e nos arrepender, verdadeiramente. A nossa vida ela é importante para Deus. Deus quer usar a cada um de nós aqui. Deus, Ele não quer sacrifícios ou rituais. Ele quer o nosso coração. E aí? E se você perder amigos por causa do Evangelho? Pois então que perca. E se eu perder relacionamentos por causa do Evangelho, por causa de Deus? Então que perca. Por que eu digo isso? Porque não vale a pena perder a nossa comunhão com Deus por causa das pessoas. Não são pessoas que vão te levar para o céu. Não são pessoas que vão te levar para a eternidade, apesar de nós sermos canal de Deus na vida das pessoas. Mas quem precisa dar continuidade à nossa comunhão somos nós. A nossa comunhão com Deus somos nós. Deus deve ser o centro da sua vida. Ele não deve estar em primeiro lugar na sua vida. Ele deve ser o único lugar na sua vida. Porque se ele está em primeiro lugar, tem outras coisas então. Deus deve ser o único lugar na sua vida. Família, a família que nós temos é bênção de Deus. O emprego que nós temos, bênção de Deus. Amigos verdadeiros, bênção de Deus. Mas saiba que nenhuma delas deve vir antes de Deus. Então, jovens, para finalizar, sigam bons exemplos. Obedeçam a Deus, tenham coragem e lembrem-se que vocês não estão condicionados ao passado. Quem diz quem você é Deus. Não se prendam àquilo que um dia vocês, talvez nós fomos, enfim. Eu acho que cada um de nós aqui tem um passado. Mas nós não devemos viver no passado. Devemos viver aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Ele quer que a gente viva. Então que nós possamos fazer assim como Josias. Não se amoldar ao padrão do que estava acontecendo naquela época. E que nós não nos amoldemos ao padrão deste mundo hoje. A gente vê tanta coisa ruim acontecendo, tanta idolatria também, que nossos olhos fiquem fixos em Deus, que nossos olhos fiquem fixos em Jesus, para que a gente não perca a nossa salvação, porque é possível perder a salvação. Não é uma vez salvo, sempre salvo. Amém?